São Lourenço entregou-se a si mesmo ao serviço da Igreja. Foi digno de sofrer o martírio e de subir com alegria junto do Senhor Jesus. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Que alegria para nós nesta manhã de segunda-feira, dia 10 de agosto, nos encontrarmos aqui no Instagram do Padre Ágaro, na página do Padre Ágaro, no Facebook, na página Paráclitos, na Divina Eucaristia, na Matriz São Sebastião de Novo Horizonte, para celebrarmos a Eucaristia. E com alegria iniciemos a nossa celebração. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O amor de Cristo que nos reúne nesta manhã também nos convida a reconhecer os nossos pecados para participarmos mais dignamente dos sagrados mistérios. No silêncio do nosso coração, peçamos que o Espírito Santo nos dê consciência dos nossos pecados e um profundo arrependimento. E arrependidos, peçamos perdão. Tende compaixão de nós, Senhor, porque somos pecadores. Manifestai, Senhor, a vossa misericórdia e dai-nos a vossa salvação. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. E eu convido que você possa colocar diante do altar do Senhor a sua intenção para esta Eucaristia. Quando a Igreja hoje se reveste de vermelho para celebrar a festa do diácono e mártir São Lourenço. Ele que, derramando seu sangue, testemunhou a sua fé. Apresente diante do Senhor a sua necessidade. E de modo muito especial, eu coloco no coração de Deus, nesta Eucaristia, as famílias do mundo inteiro. Nesta Semana Nacional da Família, nós queremos rezar pela vocação familiar. Ó Deus, o vosso diácono
pela fidelidade no vosso serviço e pela glória do martírio, concedei-nos amar o que ele amou e praticar o que ensinou. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, que convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo. Amém. Vamos ouvir com atenção a palavra do Senhor. Padre, convida que você possa, neste momento, compartilhar esta transmissão, marcar os seus amigos, os seus contatos, você no Facebook a criar a sua sala de vídeo. Para a nossa vida e a nossa caminhada cristã. Para Deus. Leitura da segunda carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, quem semeia pouco, colherá também pouco. E quem semeia com largueza, colherá também com largueza. Dê cada um conforme tiver decidido em seu coração, sem pesar nem constrangimento. Pois Deus ama quem dá com alegria. Deus é poderoso para vos cumular de toda a sorte de graças, para que em tudo tenhais sempre o necessário e ainda tenhais de sobra para toda boa obra. Como está escrito: distribui generosamente, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Aquele que dá a semente ao semeador e lhe dará o pão como alimento, ele mesmo multiplicará as vossas sementes e aumentará os frutos da vossa justiça. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial 111. Feliz o homem caridoso e prestativo. Feliz o homem que respeita o Senhor e que ama com carinho a sua lei. Sua descendência será forte sobre a terra, abençoada a geração dos homens retos. Feliz o homem caridoso e prestativo. Feliz o homem caridoso e prestativo, que resolve seus negócios com justiça, porque jamais vacilará o homem reto. Sua lembrança permanece eternamente. Feliz o homem caridoso e prestativo. Ele não teme receber notícias más. Confiando em Deus, seu coração está seguro. Seu coração está tranquilo e nada teme, e confusos há de ver seus inimigos. Feliz o homem caridoso e prestativo. Ele reparte com os pobres os seus bens. Permanece para sempre o bem que fez, e crescerão a sua glória e o seu poder. Feliz o homem caridoso e prestativo. Aleluia, 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 aleluia. Aquele que me segue não caminha entre as trevas, mas terá a luz da vida. Aleluia, aleluia, aleluia,
Aleluia. Ó Deus onipotente, purificai-me o coração e os lábios, para que eu anuncie com dignidade o vosso santo evangelho. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: em verdade vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo. Mas se morre, então produz muito fruto. Quem se apega à sua vida, perde-a. Mas quem faz pouca conta de sua vida, neste mundo, conservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me quer servir, siga-me, e onde eu estou, estará também o meu servo. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E que alegria para nós, queridos irmãos e irmãs, podermos nos reunir nesta manhã de segunda-feira, dia 10 de agosto, para celebrarmos a Eucaristia. De modo muito particular, nesta 19ª semana do Tempo Comum, quando a Igreja no Brasil celebra a Semana da Família, Semana Nacional da Família, quando somos convidados a rezar pela vocação familiar, pela vocação matrimonial, pai, mãe e filhos. A estrutura original da família. E diante desta realidade, hoje a Igreja nos convida também a celebrar a festa de São Lourenço, diácono e mártir da Igreja. Este homem que, por causa da fé e dos maiores tesouros da Igreja, derramou o seu sangue. E para nós entendermos, queridos irmãos e irmãs, toda a liturgia da palavra desta festa que nós estamos celebrando, a festa de São Lourenço, o padre quer trazer o ensinamento que Santo Agostinho, na festa de hoje, ele traz na patrística, o ensinamento dos santos padres. Quando Santo Agostinho vai dizer para nós, quando Santo Agostinho vai dizer para as famílias do mundo inteiro, diante da dificuldade, diante do problema, diante da tribulação, quando estamos sendo perseguidos, quando nós não vemos uma luz no fim do túnel, Santo Agostinho nos diz assim: não desesperemos da nossa vocação, pois no jardim do Senhor nós temos os lírios das virgens. Nós temos as eras dos casados. Nós temos as violetas das viúvas. E nós temos as rosas dos mártires. Neste jardim florido que é a Igreja de Jesus, nós temos o testemunho de todos os estados de vida. Por isso, no mês de agosto, nós rezamos por todas as vocações. A vocação sacerdotal, a vocação familiar, a vocação religiosa consagrada e a vocação dos leigos. No jardim do Senhor, nós temos lírio das virgens, eras dos casados,
violeta das viúvas e rosa dos mártires. Não desesperemos. Por que Santo Agostinho diz isso? Porque quando a igreja celebra o martírio de São Lourenço, diácono, a igreja também nos lembra aquilo que Santo Inácio de Antioquia nos diz. Nós somos trigo de Deus. Neste mundo, nós somos chamados a dar de alimento àqueles que estão famintos, a darmos de comida àqueles que estão sedentos, mas muito mais que alimento material. Nós também precisamos dar alimento espiritual. Inácio de Antioquia diz: eu sou o trigo de Deus, deixe que as feras me consumam, para que Deus tenha vida. Tertuliano, outro santo padre, ele vai dizer: sangue de mártir, semente de novos cristãos. Quando nós celebramos o martírio de São Lourenço, a igreja nos convida a olhar para a nossa vida, a olhar para a nossa vocação, enquanto sacerdote, de modo especial, você enquanto pai de família, mãe de família, filho, enquanto consagrado e consagrada, enquanto leigo no mundo, nós precisamos olhar para a nossa vocação, para o nosso chamado, para o nosso testemunho. Porque você sabe, a palavra mártir, do grego martiria, significa testemunho. O padre pergunta, nesta celebração, para você e também para mim, como está o nosso testemunho? No mundo em que vivemos, no mundo em que tudo é permitido, no mundo em que existe toda a liberdade que nós precisamos. Existe liberdade religiosa, existe liberdade sexual, existe liberdade de expressão, realidades que são todas garantidas pela Constituição Federal do Brasil. Nós somos livres para fazer o que queremos. Mas eu pergunto, mas tudo me convém? Será que eu tenho que experimentar de tudo neste mundo para ser feliz? O Salmo 111 vai dizer para nós que para nós sermos felizes, nós não precisamos experimentar tudo que o mundo oferece. Sexo, droga e rock and roll. Mas eu preciso simplesmente, querido irmão, querida irmã, ser um homem, ser uma mulher caridoso, caridosa, prestativo e prestativa. Porque o homem caridoso e prestativo, ele serve o irmão, a exemplo de Cristo. Hoje, na festa do diácono Lourenço, nós precisamos tomar posse desta palavra e entender que a felicidade verdadeira está em servir os irmãos, prestativo, ter um coração generoso, a exemplo de São Lourenço. Assim nos ensina o martirológio romano. São Lourenço, ele foi um diácono do século III da igreja. Ele era diácono do Papa Sisto III. E no período do imperador Valeriano, em que ele perseguia os cristãos com tamanho ódio, o Papa Sisto III foi preso, juntamente com o diácono Lourenço. O Papa foi decapitado. 3 dias depois, São Lourenço, ele sofreu um dos piores martírios, uma das piores torturas. A tradição da igreja diz que São Lourenço foi martirizado sendo assado vivo.
Ele foi colocado numa grande grelha, a fogo brando, e ele ia sendo cozido vivo. Você consegue entender tamanha atrocidade, tamanho sofrimento, tamanha tortura? O homem vivo numa grelha gigante, as brasas embaixo, e lentamente o seu corpo ia sendo assado. A tradição da igreja diz que certo tempo depois de estar na grelha, de estar sendo cozido vivo, São Lourenço chama aqueles homens que estavam torturando ele e disse: pode me virar, porque este lado já está assado, precisa agora assar o outro lado. Você consegue entender a têmpera desse homem, a têmpera dos mártires, a força espiritual que esses homens tinham? Porque eles entenderam o verdadeiro sentido da felicidade. A felicidade não está nas coisas deste mundo. Irmãos, São Lourenço, ele foi assado vivo porque o imperador ficou com um ódio terrível dele. Porque Lourenço, por ser diácono, ele cuidava do patrimônio da igreja. Ele cuidava da administração da igreja romana. E diante disso, o imperador queria que Lourenço entregasse todo o tesouro da igreja para ele. Eu não sei se você sabe, a palavra diácono, ela se origina do termo diaconia. Diaconia significa serviço. Falar de diaconia é falar de serviço, é falar de entrega, é falar de doação. Por isso, os diáconos, quando foram instituídos pelos apóstolos, como nos ensinam os Atos, eles serviam as viúvas, serviam os órfãos, serviam as mesas. Porque o diácono, ele é o homem do serviço. Também uma realidade que mostra claramente que o diácono é o homem do serviço é a estola que o diácono usa. O diácono, ao contrário do padre, ele usa uma estola atravessada no peito. Imagem daquele cordão que eles usavam para segurar os cestos quando eles levavam alimento aos pobres. Ser diácono é servir o irmão. Diaconia é falar de serviço. Diaconia é falar de generosidade. Diaconia é falar de doação. É falar de entrega. E entrega total. O rei Valeriano, sabendo que o diácono Lourenço cuidava da administração da igreja de Roma e ele queria os bens da igreja, ele começa a torturar lentamente o diácono Lourenço para que ele entregasse os tesouros da igreja. E veja a coragem deste homem. A tradição da igreja nos ensina que o diácono Lourenço concordou em entregar os tesouros da igreja ao imperador Valeriano, ao Império de Roma. E o que ele fez? Primeiro, ele pegou todos os bens, todo o dinheiro, todos os objetos de valor que a igreja tinha e ele doou aos pobres. Tudo de valor que estava sob o seu cuidado, ele entregou aos pobres. Depois, ele reuniu todos os pobres da cidade de Roma numa igreja. E falou para o imperador que ele entregaria os tesouros da igreja em suas mãos. E, conduzindo o imperador Valeriano até a igreja onde estavam os pobres,
São Lourenço, ao chegar, abre as portas da igreja e diz ao imperador: aqui está o tesouro da igreja. Os tesouros que a igreja possui, os mais valiosos, os mais caros, os mais importantes, são os pobres. E por isso, por essa atitude, o imperador ficou com tamanha raiva que mandou assá-lo vivo numa grelha. O testemunho de Lourenço, para nós hoje, explica por que a liturgia da palavra traz para nós a realidade do grão de trigo. A primeira leitura vai dizer para nós: quem semeia pouco, colherá também pouco. Quem semeia com largueza, também colherá com largueza. Cada um dê conforme tiver decidido no seu coração, sem pesar nem constrangimento, porque Deus ama quem dá com alegria. Quando nós trazemos esta imagem da semeadura, quem semeia pouco, quem doa pouco, colhe pouco, quem semeia com largueza, colhe com largueza, nós precisamos lembrar: se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele fica somente um grão de trigo, mas se ele morre, ele produz muito fruto. Nós somos convidados, irmãos e irmãs, a entender que neste mundo, eu e você enquanto cristão, nós somos sementes de eternidade. Nós trazemos a semente da vida eterna dentro de nós. E através da nossa vida, nós precisamos semear esta terra. Nós precisamos mostrar ao mundo que vale a pena ser de Deus. Mesmo diante do sofrimento, mesmo diante da perseguição, mesmo diante do sofrimento da carne. Não só o sofrimento espiritual, mas o sofrimento da carne, o martírio. Nós somos chamados a ser semente neste mundo. Semente de vida eterna, semente de esperança, semente de alegria, semente de generosidade. A segunda carta aos Coríntios que nós ouvimos, capítulo 9, São Paulo vem trazer um testemunho de generosidade. São Paulo vai dizer: o doador, por excelência, é Deus. Mas este Deus, ele dá a vida. Mas também é ele quem tira a vida, segundo a sua vontade e o seu projeto. É Deus que dá tudo que existe. É Deus que dá o bom desejo. É Deus que dá a reta intenção. É Deus que dá o amor. É Deus que dá a terra como dom precioso para que nós possamos produzir fruto. E produzir fruto que permaneça. E o fruto que permanece é o amor, é a bondade, é a alegria, é a paz, é a generosidade, é a longanimidade, é o autodomínio, é Gálatas 5:22. Este é o fruto que permanece na terra que Deus nos deu para cultivar. Você sabe, a maior e melhor terra para cultivo que Deus nos deu é o nosso coração. Por isso, nós precisamos alimentar aqueles que estão sedentos. Precisamos alimentar os necessitados. A exemplo de São Lourenço, que alimentou os pobres com o pão material, mas principalmente ele deu de alimento o pão espiritual, o pão da palavra. Por quê? Porque diácono Lourenço, ele servia ao altar. Ele servia o seu bispo. Assim como ele ofertava ao bispo
O vinho que tornar-se-ia sangue, ele próprio derramou seu sangue por amor a Deus. Falar de diaconia é falar de solidariedade, é falar de comunhão, é falar de Eucaristia. Lembra, Jesus na última ceia, quando ele estava celebrando a Eucaristia, ele tirou o manto, enrolou a toalha na cintura e começou a servir. Começou a diaconar. Começou a lavar os pés dos discípulos, num gesto de serviço, num gesto de entrega, num gesto de comunhão, num gesto, queridos irmãos e irmãs, de dom, um gesto de carisma. Ser mártir é ser dom, é ser carisma para os irmãos, entregando a vida, entregando o corpo, entregando a alma, entregando o coração. Porque Deus, Ele nos dá gratuitamente, para que também nós possamos doar gratuitamente. Assim Ele nos ensina no Sermão da Montanha: de graça recebestes, de graça deveis dar. Porque é feliz o homem caridoso e prestativo. Você quer ser feliz? Nós precisamos sair de nós. Nós precisamos ir ao encontro do projeto de Deus, para que aquilo que nós ouvimos no Evangelho verdadeiramente se cumpra em nossas vidas. Em verdade vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua um grão de trigo, mas se ele morre, produz muito fruto. Irmãos, na teologia bíblica, esta expressão, em verdade vos digo, que Jesus muitas vezes usava para chamar atenção, para exaltar um aspecto do seu ensinamento. A teologia bíblica, esta expressão aramaica, em verdade vos digo, significa amém. E amém é uma forma solene da revelação divina. Quando Jesus está dizendo, em verdade vos digo, ele está solenemente revelando o mistério do reino. A palavra que salva, a palavra que cura, a palavra que liberta o coração, a alma e todo ser da humanidade. O padre quer encerrar esta reflexão lembrando algo que talvez passe despercebido na nossa vida, na festa de São Lourenço. O nome Lourenço, ele significa nada mais, nada menos, queridos irmãos e irmãs, que laureto. A origem do nome Lourenço, do latim, significa laureto. Laureto é o nome de uma cidade na Itália. Aquele que nasceu em Laureto, isto significa Lourenço. Mas este radical latino, laurus, também tem um significado de loureiro. E falando de loureiro, nós vamos entender por que na festa de São Lourenço, a liturgia da palavra, ela vem falar de generosidade, vem falar de doação e nos fala de semeadura de grão de trigo. Loureiro, querido irmão, querida irmã, trazendo para a realidade natural, é uma árvore. Uma árvore que produz folhas verdes. Folhas verdes que servem
para duas realidades humanas. As folhas de loureiro, elas servem para condimento e tempero de alimentos, e também as folhas de loureiro possuem uma eficácia medicinal. As duas utilidades que a folha de loureiro possuem na prática humana, elas são condimentos. Quem já não colocou folha de louro no feijão? Quem já não colocou folha de louro na carne moída? Para dar um sabor especial. A folha de louro, ela é originária do loureiro, um condimento para alimentação. Mas também, no sentido medicinal, a folha de louro, quando ela é usada no sentido medicinal, ela cura, ela restaura, ela devolve a saúde àqueles que estão doentes. Este é um significado natural. Por isso, falar de São Lourenço é falar de alguém que trouxe tempero, que trouxe gosto para a vida cristã. Falar de São Lourenço também é falar de cura. Cura não somente física, mas principalmente de cura espiritual. Se nós olharmos uma outra dimensão, queridos irmãos e irmãs, se nós buscarmos na mitologia grega, as folhas de louro, elas ganham uma dimensão um pouco superior à realidade natural. Na mitologia grega, a folha de louro, ela é oriunda de uma proteção que os deuses gregos da mitologia trouxeram para uma ninfa, para uma mulher, para uma serva do templo. A mitologia grega diz, queridos irmãos e irmãs, que uma ninfa era perseguida pelo deus Apolo. O deus Apolo perseguia esta ninfa, esta mulher. E ao perseguir esta mulher, Zeus, para proteger esta mulher, a transformou numa árvore, para salvar a vida daquela mulher que era perseguida por Apolo. Zeus a transformou numa árvore. E a mitologia grega diz que esta árvore era a árvore loureiro. E diante desta realidade, Apolo, ao ver a árvore do loureiro, ele pegou 2 ramos daquela árvore e os trançou e fez daquela trança dos galhos de louro uma coroa. Para quê? Para colocar sobre a cabeça de todos aqueles que por meio do seu esforço, que por meio da sua dedicação, por meio da sua entrega, alcançasse uma glória, alcançasse um triunfo. Aquela coroa de louro era oferecida a todos aqueles que triunfasse no mundo grego, trazendo para esta realidade da nossa fé cristã, que tudo purifica. Nós precisamos lembrar o aspecto útil desta mitologia grega a respeito da coroa de louro. Se nós olharmos, queridos irmãos e irmãs, toda a cultura grega, toda a arte greco-romana, os grandes imperadores, os grandes homens destas culturas sempre traziam na cabeça, nas imagens, nas estátuas, a coroa de louro.
Veja, eles, com seus esforços, colocavam uma coroa de louro como meio de proteção. Nós, cristãos católicos, purificando toda esta mitologia, nós podemos olhar hoje, na festa de São Lourenço, este homem que foi coroado, não com a coroa de louro, mas com a coroa da vitória, que o Cristo Jesus reservou a todos aqueles que lhe são fiéis, a todos aqueles que abrem o coração e doam com largueza, a todos aqueles que com generosidade se mostram caridosos e prestativos, aqueles que não têm medo de morrer, de cair na terra como grão de trigo, para produzir muito fruto, porque quem dá com largueza, quem semeia com largueza, também colherá com largueza. São Lourenço, ele é a verdadeira coroa que o próprio Deus o tornou exemplo e testemunho para a nossa vida. Não tenhamos medo, queridos irmãos e irmãs, de que com a nossa vida testemunharmos a nossa fé. Na doença, na morte, na perseguição, na angústia, em todas as realidades contrárias à nossa fé, nós precisamos lembrar. Não desesperemos da nossa vocação, porque no jardim do Senhor nós temos lírios das virgens, eras dos casais, violetas das viúvas e rosas dos mártires, como nos ensina Santo Agostinho. E todos esses vencedores recebem a coroa da vitória, que não é a coroa de louro, como na mitologia grega, mas é a coroa que o próprio Cristo recebeu e oferece a cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Cheios de fé e confiança, queridos irmãos e irmãs, coloquemos no altar do Senhor, juntamente com o pão e o vinho, nossa vida, o nosso coração. Bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e do trabalho humano que agora vos apresentamos, para nós se vai tornar pão da vida. Bendito seja Deus para sempre. Pelo mistério desta água e deste vinho, possamos participar da divindade do vosso Filho, que se dignou assumir a nossa humanidade.
Bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo vinho que recebemos de vossa bondade, fruto da videira e do trabalho humano que agora vos apresentamos e para nós se vai tornar vinho da salvação. Bendito seja Deus para sempre. De coração contrito e humilde, Senhor, sejamos acolhidos por vós, para que o nosso sacrifício seja de tal modo oferecido que vos agrade, Senhor, nosso Deus. Lavai-me, Senhor, de minhas faltas e purificai-me dos meus pecados. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por minhas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Acolhei, ó Pai, com bondade, as oferendas que vos apresentamos com alegria na festa do diácono Lourenço, e fazei-nos que elas possam servir para a salvação do vosso povo. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Corações ao alto, o nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso. Pelo mártir São Lourenço, que confessou o vosso nome, derramou seu sangue como Cristo, manifestais vosso admirável poder. Vossa misericórdia sustenta a fragilidade humana e nos dá coragem para sermos as testemunhas de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Enquanto esperamos a glória eterna, com todos os vossos anjos e santos, nós vos aclamamos, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai, todos, e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai, todos, e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória
de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos, porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo, num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Antônio Vilar e Davi Emérito, e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos também do vosso Filho, Dr. Lucas, que há 2 dias chamastes deste mundo à vossa presença. Concedei-lhe que, tendo participado da morte de Cristo pelo batismo, participe igualmente da sua ressurreição. Lembrai-vos também dos outros nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição, e de todos os que partiram desta vida. Padre Fábio Rocha, Irmã Maria Helena, nossos familiares, amigos e benfeitores. Acolhei-o junto a vós, na luz da vossa face. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos, o diácono São Lourenço, com Santa Teresinha do Menino Jesus, e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. O Senhor nos comunicou o seu Espírito, com a confiança e a liberdade de filhos. Digamos juntos: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Antes de nós participarmos desta comunhão e espiritual,
Eu convido que você possa entender, testemunhar a fé, ser mártir, ser lírio das virgens, ser Hera dos casados, ser violeta das viúvas ou ser rosa dos mártires. Implica principalmente em perdoar. O grão de trigo que cai na terra e morre e produz fruto, passa também pelo perdão. Por isso, no silêncio da tua alma, peça esta graça. Senhor, eu perdoo e desejo a paz a todos aqueles que me magoaram, me feriram, me prejudicaram. Senhor, eu peço perdão e desejo a paz a todos aqueles que eu magoei, que eu feri, que eu prejudiquei. Senhor, eu me perdoo por não me amar, por não me aceitar, não aceitar a minha família, não aceitar a minha história, não aceitar os meus limites, os meus erros, os meus pecados. Eu me perdoo e quero experimentar a paz. Que a paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Que esta união do corpo e o sangue de Jesus, o Cristo e Senhor nosso, que vou receber, nos sirva para a vida eterna. Aquele que me serve, diz o Senhor, deve seguir-me, e onde eu estiver, estará o meu servidor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra, e eu serei salvo. Eu convido que você possa fazer a sua comunhão espiritual. Graças e louvores sejam dadas a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores sejam dadas a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores sejam dadas a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento.
Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós, que recorremos a vós. Oremos. Ó Deus, saciados por vossos dons, concedei-nos, ao vos prestar o devido culto, na festa de São Lourenço, a graça de crescer na salvação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Padre, que agradecer você que nesta manhã de segunda-feira pôde participar comigo desta celebração eucarística, pedir que Deus abençoe você, abençoe a sua família, de modo especial nesta Semana Nacional da Família, vamos estar rezando para a santificação das nossas famílias. Padre, lembra, nós temos hoje ainda o Terço da Misericórdia, às 3 horas da tarde, e hoje o nosso programa Flores de São Miguel Arcanjo, a nossa oração da noite, hoje é a adoração ao Santíssimo Sacramento. Por isso, a nossa oração da noite, como em toda segunda-feira, ela inicia-se às 22 horas, né, na página Paráclitos e na página do Padre Ágaro. Então você fique atento a esta realidade. Às 22 horas, nós iniciamos a nossa oração da noite, Flores de São Miguel Arcanjo, esta caminhada que nós estamos fazendo no crescimento e conhecimento das realidades angélicas, preparando para a Quaresma de São Miguel. Vamos receber a bênção final da missa de hoje. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão do coração imaculado de Maria, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, glorificai a Deus com vossa vida, fiquem em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Um abençoado dia a todos.